Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos falar sobre a China a propósito de uma efeméride importante, porque foi o reconhecimento por Portugal da República Popular da China em 8 de fevereiro de 1979, isto é, há 40 anos. De alguma forma, a partir desse momento, a situação de Macau começou a evoluir. Portugal começou a negociar com a China a transferência de Macau para a soberania chinesa, que ocorreria 20 anos depois, em 20 de dezembro de 1999. Portanto, temos, por assim dizer, dois períodos de 20 anos, um que vai de 79 a 99, onde Portugal ainda se mantém como potência administrativa de Macau, e depois de 99 até hoje, 2019, onde já temos Macau como a região especial dentro da República Popular da China. Entretanto, a China, nesse preciso momento em que Portugal reconhece, estava também a passar por grandes transformações. Pouco tempo antes, no final de 78, em dezembro de 78, há, por assim dizer, a consagração da tomada do poder, da assunção do poder por Deng Xiaoping, depois da morte. Portanto, Mao Tse-tung tinha morrido em 1976, Deng Xiaoping tinha pouco e pouco vindo a consolidar o seu poder dentro do Partido Comunista Chinês, e a partir no final de 78 há uma reunião do Politburo e ele torna-se na figura mais importante do partido, e a China vai começar o seu grande período de reformas que permitem que a China tenha passado de ser um país atrasadíssimo, pobríssimo, para a potência que hoje é. Tudo isto ganha uma enorme atualidade porque estamos numa fase em que a China está a negociar com os Estados Unidos um acordo comercial. Esse acordo está difícil, há uma tensão grande entre a maior superpotência e a superpotência emergente, que é a China. Há 40 anos não se imaginaria que estivéssemos nessa posição, há 20 anos mesmo não se imaginaria que a China já estivesse no ponto em que está hoje. Portanto, há aqui uma efeméride que nos permite falar desta evolução, permite-nos também falar um pouco da relação entre Portugal e a China e de Macau, e recordar todo este processo, mas também enquadrar o papel da China e o futuro da China no mundo. Jaime Gama, quando tudo isto começou, há 40 anos, e Portugal dá esse passo do reconhecimento, que perspectiva é que nós tínhamos, nomeadamente, para o futuro de Macau? O estabelecimento das relações diplomáticas, que só se vem a dar em 79, é antecedido por imensas peripécias e por imensos dados que agora até são suscetíveis de ser trabalhados com mais rigor de investigação, porque a primeira noção que se tem que desfazer é de que a relação entre Portugal e a China começa em 1979. A relação entre Portugal e a China começa no princípio do século XVI. É uma relação importante, tem várias componentes, várias etapas, em alguns casos assenta em conflito, em alguns casos em aventura, em alguns casos em curiosidade cultural, mas também, em muitos casos, em tratados. Portugal tem relações diplomáticas com a China desde o final do século XVIII. Há embaixador acreditado em Pequim, embora residente em Bangkok. Só em 1908 é que passa a haver um embaixador em Pequim. E esse embaixador passa esse primeiro período, que é ainda um período de final do Império Qing, depois passa todo o período da República, depois há a Guerra Civil, a invasão japonesa, e praticamente só em 1954 é que há um corte de relações. As tropas de Mao, quando conquistam Pequim,
também, logo a seguir, invadem a missão diplomática, dão ordem de expulsão ao embaixador. Em 1949, ainda Zhou Enlai propõe o estabelecimento de relações diplomáticas a Portugal, mas isso não é aceito. Portugal, nessa altura, temos que recordar que a esquadra americana chegou a estar em Macau no final da guerra para garantir ali uma certa capacidade, mas as relações com a China em 54 cessam. Embora ficassem delegadas... enfrenta Hong Kong, portanto a situação... Sim, os portugueses na altura tentam sempre coordenar com os ingleses a maneira de encarar o problema, porque acham que os ingleses, tendo uma posição mais forte com Hong Kong, poderiam servir de proteção à nossa posição em Macau. E é certo que, apesar de ter havido o corte de relações diplomáticas em 54, as relações entre Portugal e a China passam a ser relações entre as autoridades de Macau e as autoridades da província de Cantão, porque há sempre relações que permanecem para tratar das questões práticas e de interesse comum. Bom, a China também, ao longo da sua história, tem, e mesmo na história da República Popular da China, tem várias perspectivas em relação a Macau. Uma absorção pela turbulência e pela amotinação, ou uma absorção negociada. Há um período na Revolução Cultural em que sim, que essa tendência é bom. E, portanto, o que eu hoje acho, talvez isso não tivesse sido explicitamente deliberado pelos intervenientes, mas o que eu hoje entendo é que as relações diplomáticas entre Portugal e a China só se vêm estabelecer em 1979. Porquê? Porque as duas partes queriam garantir cada uma um ponto importante. A República Popular da China queria garantir que Portugal, ao estabelecer relações com a República Popular da China, admitia uma solução para Macau que resultasse mais tarde numa integração na China. Temos que reconhecer uma coisa. Já antes de 74, há uns marcos importantes na forma como a relação com a China é enquadrada. A China suscita algum apreço nas autoridades portuguesas da época, porque em relação à anexação de Goa pela Índia tem uma posição de grande distanciamento e crítica. Depois... No fundo, um sinal que não vai fazer com Macau o que Nehru fez com Goa. Isso é importante. Depois, Portugal, em 71, votou a favor da integração da República Popular da China às Nações Unidas, com a precedente exclusão da República da China, isto é, de Taiwan, das Nações Unidas. Depois, Portugal... Isso foi coordenado com os Estados Unidos? Sim. Em 71. E em 72... Quando a China também entra para o Conselho de Segurança. Em 72, logo, a posição herdada da República da China no final da Segunda Guerra Mundial. Depois, em 72, há um facto muito interessante. É que a China, com a conivência de Portugal, faz retirar Macau da lista dos territórios não autónomos das Nações Unidas. Portanto, aquela lista que submetia os respectivos territórios a um processo de exame para que se efetivasse um direito de autodeterminação. Isto é, Portugal aí, de certa forma, abre o caminho para que Macau não venha a ser no futuro objeto de um processo de descolonização fundado na concretização do princípio do direito de autodeterminação. E isso é seguramente apreciado pela China. Depois, com a cisão do movimento comunista internacional e o conflito sino-soviético, também não é insensível às autoridades portuguesas que conduziam a guerra em África o efeito que isso pode ter e tem nos movimentos de libertação nas colónias portuguesas, porque o diferendo sino-soviético é uma coisa que também se estende aos movimentos que combatem nas colónias e, portanto, que os divide. E isso não é insensível a quem enfrenta esse problema. Portanto, eu acho que a China só quer
dar o passo das relações diplomáticas depois de ter a garantia de que a prazo Macau será integrado na China. É certo que, apesar de ter havido em 1975 candidatura de Macau para a Assembleia Constituinte, a verdade é que na Constituição de 76 Macau não é considerado território português, como são os restantes territórios portugueses que configuram o Estado português. É considerado numa situação especial. E em 76, quando há a eleição para a Assembleia da República, já não há Círculo de Macau. Ou seja, de certa forma está aqui criado um modelo. Mas a garantia da parte da China de que há um reconhecimento de que a prazo Macau integrará a China é um pressuposto que é colocado para o estabelecimento de relações diplomáticas. Depois, do lado português, o que é que me parece que é a preocupação central do lado português? É garantir que da parte da China não haverá uma absorção de Macau pela força. E isso é uma coisa que, na verdade, também só se vem a tornar mais claro e evidente, porque Macau foi objeto, ao longo de vários anos, em diversos momentos, de pressões oriundas da China que poderiam ter desembocado numa anexação pela força. E isso transformou-se numa controvérsia dentro do campo chinês. Vamos resolver pela agitação e pela força ou vamos resolver com o tempo? Portanto, da parte portuguesa há essa ideia. E, na verdade, só com Deng Xiaoping é que é clarificada, com a noção de um país, dois sistemas, a metodologia para a resolução dos problemas de Hong Kong e de Macau, tal como os chineses o encaravam, e isso permite a solução diferida que depois vai a ser aplicada de definir um regime transitório em que durante 50 anos, portanto, nós estamos a 20 anos da entrada em vigor da região administrativa especial de Macau, 20 anos já decorreram, faltam 30 para que acabe o regime transitório. É também uma coisa que ainda não está bem definida, é qual será o modelo que a China tem em vista para daqui a 30 anos, tendo em consideração até que já há uma ponte entre Hong Kong e Macau, sim, há coisas que mudam. Hong Kong acaba um ano antes. Portanto, a China nunca quis. A China também. A China nunca quis unificar os processos de Hong Kong e de Macau, nem quis fazer preceder o de Macau, também porque Macau, como era mais pequeno, poderia fazer-se pressupor que aí seria mais fácil à China. A China teve uma metodologia subtil de colocar a questão de Macau em segundo lugar. Por outro lado, também, quer a China, quer Portugal, conseguiram deslocar a resolução do problema de Macau do modelo das descolonizações africanas e, portanto, isolá-lo perante a própria ONU e perante os mecanismos que a ONU tinha estabelecido como mecanismos mais normais à luz da ideologia onusina da época para a resolução destes problemas. Portanto, 79 é já uma data onde há maior estabilidade para poder gerir a problemática, onde há já alguma perspectiva de visão a médio prazo, onde de parte a parte são dadas garantias sobre o que possa vir a ser o desenho no final de uma solução que acabou por ser aquela que veio a prevalecer. Como é que, enfim, Macau foi para nós o último, digamos, a última... O último resto do Império. O último resto do Império. E hoje, quando se vai a Macau, desse Império, é curioso porque encontra-se em Macau os restos do nosso Império melhor tratados pela atual administração chinesa do que nós os deixamos quando de lá saímos. Quer dizer, a calçada portuguesa de lá está mais bem tratada do que até de Lisboa. Os monumentos estão bem cuidados. Mas depois há, claro, uma outra realidade nova, com os casinos e essas coisas todas que não têm já nada a ver com aquilo que lá ficou.
esse caminho de transição, mas para todos os efeitos há uma coisa que é curiosa, que é o direito português e há umas tradições portuguesas que vão ficando. Esse caminho de transição é projetável no futuro? Vamos ver. Aliás, juntando um pouco ao que o Jaime Gama ali estava a dizer sobre a relação, eu acho que há pontos muito interessantes, porque também eu acho que da parte do Estado português ou de Portugal, o facto, aliás, também de sermos nações antigas, eu acho que também conta muito. Porque, apesar de tudo, para além dos regimes políticos, há sempre um sentido de Estado ou de consciência nacional que atua, enfim, e que leva exatamente a respeitar esta questão das identidades, da relação das identidades, e às vezes não as deixar, portanto, ficarem ali à mercê das jogadas políticas do dia. Porque nós temos dois casos muito interessantes de grande humilhação da China, não é? Que é as guerras do ópio, e depois a guerra dos boxers, em que, curiosamente, Portugal, curiosamente não, exatamente por estas razões que estamos a dizer, por umas razões de respeito, Portugal não alinha, quer dizer, na guerra do ópio, Portugal não alinha com os ingleses, não alinha com os ingleses, sendo aliado, não alinha com os ingleses, e na guerra dos boxers também não alinha com as potências, praticamente com todas as potências ocidentais, e com a Rússia e com o Japão, que nessa altura fazem de facto uma grande expedição, e Portugal mantém-se completamente fora disso. E eu penso que os chineses, de certo modo, também não esqueceram exatamente que nesse momento a China, que eu penso que tem um motor importante na sua política externa e na sua política militar e na sua política até económica, sobretudo a partir de Deng Xiaoping, que é nunca mais passar pelas humilhações a que foi submetida praticamente durante quase século e meio, não é? Sucessivamente pelos ingleses, pelos ocidentais, pelos japoneses, etc. Portanto, os chineses não querem mais passar por essas humilhações, portanto, e já perceberam que a maneira de não passar por humilhações é estarem unidos e serem fortes, independentemente das consequências disso, e, portanto, essa atenção, não é? E eu acho que pesou muito em toda esta negociação, e, de facto, o Jaime Gama referiu ali vários casos, mas eu lembro-me, por exemplo, até quando foi a questão com a União Indiana, houve uma altura que o Ministro dos Estrangeiros, na altura era embaixador Franco Nogueira, até sugeriu exatamente ao Dr. Salazar o reconhecimento da China, uma jogada que era para, como a China no fundo era um inimigo, ideológico. Na altura ideológico, e praticamente chegou a haver conflito, não é? Quase aberto, a China e o Paquistão. Eu lembro que na altura houve a ideia de fazer uma coisa relâmpago, que era uma espécie de reconhecimento, China a troco da China, de certo modo, auxiliar, enfim, eventualmente no caso de uma invasão de Goa pela União Indiana. Portanto, Franco Nogueira conhecia bem aquela região. O Franco Nogueira, exatamente, Franco Nogueira, que era casado com uma senhora, com a dona Vera Franco Nogueira, que era meia chinesa, não é? Portanto, conhecia bem aquilo e tinha estado na embaixada em Tóquio, portanto conhecia bastante bem toda aquela área. Aliás, na altura até tinha uns escritos sobre o Oriente e mesmo nas análises que ele fazia, que foram depois publicadas, se não estou em erro, pelo Fernando Castro Brandão, os relatórios dele anuais de situação no Ministério, foca sempre muito essa questão da China. E lembra-me, eu, enfim, tive a sorte de ser amigo dele durante muitos anos, e ele tinha de facto um grande respeito pelo realismo da política chinesa. Segundo suponho, o pai da dona Vera Franco Nogueira era embaixador do Império Manchu, que era protetorado dos japoneses. Exatamente. E depois, no final da guerra civil, retira para o Japão, porque no fundo é, digamos, o país onde ele podia ser acolhido na medida em que o Manchukuo era um protetorado. Há aquele filme do... É um país... Qual é o filme do Imperador do Japão? O Império do Sol? Não, aquele filme... Não, está a falar do... Do italiano,
Não é Pasolini. O Último Imperador. O Último O Imperador. Imperador, sim. Que é do Pasolini. Pasolini. Não é Pasolini. Não, desculpa. Bertolucci. Bertolucci, exatamente. Portanto, ele é que, aliás, é um filme notável. Não sei se aquilo é verdade ou não, mas o filme é ótimo. Mas voltando, portanto, a esta questão. Portanto, eu acho que isso permitiu, e aliás, depois toda aquela questão, também já aqui referimos, avançar sempre primeiro com Hong Kong, porque era o forte, não é? O inglês era o forte, era o que tinha humilhado. Portanto, nunca... Isso foi, de facto, uma negociação e um caminho muito interessante. Agora, nestas preservações, quer dizer, vamos ver, e hoje em dia também a gente tem aqui, de facto, por exemplo, um investimento no aspectos económicos, um investimento fortíssimo de interesses chineses, não é? Mesmo aqui em Portugal, não é? Em termos dos bancos, em termos da eletricidade, energia, saúde, seguros, tudo isso. Temos, de facto, uma grande... Agora, tem sido, até também nisso, tem-se visto que há uma certa preocupação sempre parece haver uma noção, mas isso é uma coisa que se terá notado, quem negocia com o Japão, que é a conclusão com a China, que é uma percepção do tempo diferente daquela da urgência ocidental. Sim, e eu acho que também aí há um fator que é muito importante, quer dizer, é os modelos de regime, quer dizer, uma das razões da urgência ocidental é que é o ciclo eleitoral, quer dizer, no fundo, quer dizer, qualquer... Mas também a duração do próprio... A duração da civilização chinesa não tem paralelo, não é? Pois, portanto, claro que não há de ter paralelo, e continua no presente a não ter, digamos, essa preocupação, chamemos-lhe assim, eleitoralista ou eleitoral ou o que for, e portanto às vezes a gente também esquece, ou dá jeito de esquecer, que isso também depende de um modelo que é um modelo essencialmente autoritário, não é? Portanto, se aquele governante não resolver agora, resolve daqui por 10 anos, que ele provavelmente ainda lá está, não é? Nós tivemos, de certo modo, Mas seja lá como for, nós temos outros ditadores que têm uma certa... Para os nossos lados, que não têm essa paciência. Não, mas nós, por exemplo, tivemos, agora voltando ao caso aqui do Estado Novo e de Salazar também, que era um regime autoritário, portanto tinha essa continuidade e, portanto, o tempo também era visto de outra maneira, não é? Tanto a própria... Ou seja, também a ideia das políticas de longo prazo também dependem muito da dependência que essas políticas têm ou não de uma vontade popular, de uma flutuação e de uma mudança de opinião pública. Portanto, a China também se pode dar ao luxo de ter essas políticas, para além, enfim, dessa longa duração. E portanto, nesse aspecto, eu penso que, assim, para aquele lado que a gente hoje também, aliás, estivemos lá todos, há cerca de mais de um ano, um pouco mais de um ano, em Macau, na mesma ocasião, quer dizer, de facto, eu tinha estado em Macau pouco antes exatamente da transição. Tínhamos lá ido nessa altura, tinha lá ido com a minha mulher na altura, e depois estive lá, aliás, numas circunstâncias curiosas, 2 ou 3 anos depois, a fazer umas conferências até em Hong Kong sobre a percepção da China que tinham os europeus, portanto, enfim, e de facto há uma mudança, mas dentro de uma certa continuidade que a gente hoje em dia tem que andar à procura, não é? A gente tem que andar um bocadinho à procura no meio de todos aqueles gigantescos arranha-céus e os casinos e aquelas coisas todas, tem que andar à procura dos tais restos ou da tal continuidade das coisas portuguesas, mas de facto lá estão enfim, sem alteração, penso que sem humilhação também. Uma das coisas que aqui é muito interessante é que, de facto, não houve humilhação do mais pequeno pelo mais forte. Não há. Talvez seja mesmo... Bem, os fortes também se podem permitir exatamente essas coisas. Mas, e também não há as tais flutuações de opinião e, portanto, também não há um bocadinho jogos, às vezes, mais ou menos demagógicos. Portanto, também é bom registar, mas também não podemos romantizar excessivamente, porque tem razões de ponderação, quer dizer, razões... E no processo, nesse período de 20 anos, Portugal negociou com a China a transição. Nesse período, o que é que foi mais difícil? Qual foi a parte mais complicada? Havia que gerir o modelo final, que basicamente fica desenhado na declaração conjunta e depois que ainda é assinada pelo primeiro-ministro Zhao Yang, reformista,
e pelo então Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Depois, antes de Tiananmen. Depois há a elaboração da lei básica, que só vem a ser aprovada no Parlamento chinês bastante mais tarde, aí já depois de Tiananmen, mas também depois de o governo Li Peng já ter entrado numa fase de menos rispidez, porque há também que ter em conta que a partir de um certo momento, com a involução na China, a seguir a Tiananmen e com a destituição do primeiro-ministro Zhao Ziyang e do secretário-geral do Partido Comunista Chinês, o Yao Bang, há um receio de que essa involução tenha consequências em relação à questão de Macau e que essas consequências se traduzam na lei básica. Mas depois as coisas tendem a estabilizar de novo e isso permite uma saída final com mais tranquilidade. Quando se negocia Macau, há duas coisas que são negociadas. Uma coisa é a negociação sobre o modelo final e outra coisa é a negociação sobre como vai ser a transição. E na transição a regra é a de que do lado português haverá respeito quanto aos investimentos e às opções que o governo de Macau realiza por aquilo que é o ponto de vista da China, porque esses investimentos e as opções vão projetar-se para depois da data da transição. O papel do grupo de ligação conjunto é o de monitorizar essas implicações. E depois há também o compromisso do lado do governo de Macau no sentido de preencher a administração de Macau faseadamente com chineses, à medida que os membros portugueses da administração vão sendo deslocalizados e regressam a Portugal. E há também uma dimensão de formação desses chineses com conhecimentos aptos para manejarem uma administração que vai ser bilingue, daí um grande investimento no estudo em Portugal, língua portuguesa e até das tradições administrativas e jurídicas portuguesas. É muito interessante verificar um ponto. Os chineses gostaram muito e absorveram na sua administração central do que aprenderam no plano jurídico com a tradição portuguesa, porque a nossa tradição jurídica é continental, não é a tradição jurisprudencial do caso julgado britânica, e a China, como é um império, nesse particular sente-se muito mais perto da Europa continental, do modelo alemão e francês, que é aquele em que nós participamos no direito, do que no sistema jurisprudencial anglo-saxónico. E, portanto, também foi retirar aí alguma aprendizagem para a elaboração das suas normas jurídicas na área das empresas, na área da família, na área da administração pública. É muito interessante o que representou para a China esse contacto com a área jurídica portuguesa, os conceitos jurídicos portugueses, enquanto conceitos jurídicos europeus e continentais, e não anglo-saxónicos. Muito interessante e uma boa relação e uma boa harmonia nesse ponto. Portanto, a transição tem esses pontos. Essa experiência, agora só este pequeno, essa experiência poderá ter alguma relação com o facto da atenção que os chineses deram às oportunidades criadas para entrarem em Portugal, como também nos negócios em Portugal, como oportunidade para aprenderem a fazer negócios na Europa? Sim, e sobretudo tendo como ponto de partida a circunstância de que esse contacto, a quando da transição, foi considerado do lado chinês como um contacto positivo e não como um contacto antagonizador, com irritantes, com armadilhas de lado a lado. A China, que raciocina obviamente como um império, apreciou na postura portuguesa o conhecimento que isso lhe permitiu de um modelo jurídico que é aquele em que opera a Europa, basicamente, o modelo francês e alemão,
e, ao mesmo tempo, o estabelecimento de uma relação de confiança com um parceiro numa negociação. E, portanto, isso seguramente influenciou isso, por um lado, e, por outro lado, também a perspectiva que os chineses têm de que a língua portuguesa é um instrumento para poder alcançar influência no Brasil e em África, e em Timor, e, quiçá, em Goa. Ou seja, a circunstância de a China ter também valorizado Macau como seu centro de aprendizagem da língua portuguesa para captar essa rede linguística e promover a projeção económica e comercial e política da China, isso também é algo que os chineses facilmente compreenderam, assimilaram e dinamizaram. Não é por acaso que a Macau foi consentido pela China ter um estatuto especial também na CPLP, para a China poder usar Macau, por exemplo, como o centro do Fórum dos Empresários dos países de língua portuguesa, o que para quem quer, digamos, comerciar, quem quer vender, quem quer importar aquilo que precisa, significa um instrumento, uma ferramenta de acesso a várias áreas do mundo e, portanto, a vários recursos. Esta forma de trabalhar dos chineses, e enfim, começou devagarinho, mas neste momento estamos a viver um período em que claramente há tensão, não é? Portanto, assistimos nas últimas semanas ao aumento dessa tensão, designadamente com a prisão da vice-presidente da Huawei, com a ideia de que os chineses fazem numa escala não conhecida antes aquilo que de alguma forma os japoneses já tinham feito no que diz respeito a patentes e a roubar às empresas europeias, ocidentais, neste caso até se calhar as americanas, que são os seus segredos para depois entrarem no mercado, e portanto estamos num momento em que do lado primeiro dos Estados Unidos, mas agora também da própria Europa, há a noção de que já não podemos olhar para a China apenas como um reservatório de mão de obra barata, onde se vai fazer as coisas para nós termos aqui uns telemóveis e umas coisas assim mais baratinhas, porque eles agora já são uma coisa diferente. Sim, claro que não. E, portanto, temos que ter um cuidado diferente. Portanto, e já há, inclusivamente, nas administrações e um pouco por todo lado, instruções no sentido de atenção, cuidado, isto já não é a mesma coisa. Claro que sim, quer dizer, vamos ver, isto começou e foi de facto as grandes reformas, a grande genialidade de Deng Xiaoping foi de facto transformar, enfim, o que era no fundo um Estado totalitário, até concentracionário, em termos não só em termos não só políticos, mas também depois com as consequências económicas desse modelo, ou seja, de facto um país que estava com a maior parte da sua população paupérrima e subdesenvolvida, transformá-lo em 2, 3 décadas, de facto num grande potentado económico que hoje, a partir até desse poder económico e também, enfim, do seu poder demográfico, consequentemente depois também da sua progressiva modernização do militar e naval, etc., que é hoje visto, de certo modo, pelos Estados Unidos e um bocadinho pela comunidade, ou pela sociedade internacional em geral, como de facto o challenger à grande potência, não é? Portanto, isso é evidente que tem consequências. Depois o próprio modelo político, um modelo, enfim, nacional autoritário e, portanto, com uma maior facilidade e rapidez de decisão, porque hoje é clarissimamente isso, não é? Portanto, e que é evidente que tem as suas ambições, criou, sem dúvida, uma classe média relativamente forte, instruída, preparada, muitos deles exatamente tendo estudado e conhecendo bem as culturas ocidentais, não só no seu aspecto da tecnologia, mas também das próprias humanidades, e que, portanto, estão, enfim, no campo
a desafiar, digamos assim, e a desafiar também no campo económico, o Ocidente, chamemos assim, o Ocidente, que também, por sua vez, hoje está bastante fragmentado, quer em termos de Europa, Estados Unidos, quer em termos também da própria Europa, dos países da União Europeia. Portanto, isso é evidente que tem-se visto, aliás, na relação na tal guerra comercial com os Estados Unidos e que agora se começa a estender também à Europa, não é? Portanto, há aqui uma... Mas eu penso que isso são as regras naturais da competição que a gente viu, por exemplo, enfim, viu isso um bocadinho no século XIX, quando o mundo era essencialmente eurocêntrico e, portanto, era entre as potências europeias, um bocado dos Estados Unidos, que já estavam a aparecer também como uma potência importante, mas era entre esses que se jogava o grande jogo, não é? O grande jogo tem sempre a ver com o quê? Tem a ver com influência de território, tem a ver com influência de ideias, tem a ver com agora, com as guerras comerciais, com as guerras... Controle das matérias-primas e controle de matérias-primas, e hoje em dia cada vez mais controle das patentes. E hoje o controle também da distribuição, não é? Portanto, sim, hoje em dia também isso. E, portanto, essas mas guerras mas aí há, digamos, todo aquele projeto da nova Rota da Seda, que há quem se interrogue sobre se não é uma megalomania chinesa. Pois não sei, quer dizer, a gente vê, por exemplo, e aliás, outra coisa que é muito interessante, projeto de infraestruturas e com o fim das políticas de blocos e da Guerra Fria, etc., uma das coisas que hoje, e a nossa geração ainda nos surpreende, surpreende mais aqueles que pensam menos e pensam mais devagar, quer dizer, que pensam ainda em categorias rígidas, que infelizmente ainda há uma grande quantidade de pessoas que pensam assim. Quer dizer, é evidente que o paradigma mudou, porque hoje em dia, por exemplo, há uma geometria variável, em que aquilo que nós estávamos habituados a regras muito rígidas praticamente desde o século XVII, quer dizer, os Estados Nacionais tinham as suas políticas definidas. E normalmente, por exemplo, a inimizade era bipolar, ou seja, quando havia um conflito, de um lado ficavam uns, do outro lado ficavam outros, fosse a Guerra dos 7 Anos, fossem as guerras napoleónicas, ou fosse a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, exatamente porque primeiro não há guerras quentes entre essas potências, há sobretudo uma geometria variável que é muito interessante, porque por um lado, a gente vê isso, por exemplo, sei lá, numa dada altura, a rejeição às políticas americanas, ali mais ou menos, sobretudo na altura da presença de Obama, atiram, de certo modo, a China, a Rússia um bocadinho para os braços da China e a China para os braços da Rússia. Quer dizer, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que há potências, exatamente como a China, como a Rússia, como os próprios Estados Unidos hoje, que podem, num dado momento, ou numa dada área, ou num dado dossiê, ser inimigos, mas depois noutro podem ser aliados. Quer dizer, e esse novo mundo, e nesse novo mundo, curiosamente, eu acho que os chineses se mexem muito bem. Primeiro porque não têm a questão de opiniões públicas e de países divididos, como por exemplo hoje tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje são uma sociedade profundamente dividida, mesmo quanto à política exterior, quer dizer, não é clarissimamente divididos. Portanto, o que é que isso conta? O que é que isso prejudica as políticas? A China não tem esse problema, quer dizer, tem uma fortíssima unidade política, tem um modelo político diferente, assumidamente diferente, não é? E, portanto, tem algumas vantagens nessa matéria. E agora, a gente vê, por exemplo, nas questões das guerras comerciais, nas questões digamos, da tal geometria variável em relação, por exemplo, à Europa. Agora, essa agressividade, ou digamos, essa concorrência, por enquanto, é feita dentro de regras de jogo, que talvez não sejam as regras de jogo, há bocadinho se estava aqui a falar do direito interno, do direito continental interno, mas são as clássicas regras de jogo entre potências rivais, quer dizer, desde que não passem a formas superiores de luta, ou seja, desde que não passem para o conflito político ou militar, enfim, temos que aprender a viver com elas. Jamil, acha que, por exemplo, esta tensão não vai ser uma tensão de forma alguma parecida, enfim, emergindo a China como uma nova superpotência e passando nós, eventualmente, a ter um mundo novamente bipolar, já que a Rússia tem
é uma potência militar, mas não é uma potência económica e dificilmente voltará a ser uma potência económica, até porque já nem tem demografia para isso, não é? Portanto, a sua competição com os Estados Unidos não vai dar origem a uma guerra fria no sentido tradicional do termo, quer dizer, vai ser um tipo de competição diferente. Aliás, talvez haja um exemplo que nós estamos a viver nos dias que correm, que pode corporizar isso, que é a forma como a China se coloca relativamente à Venezuela. Nos tempos antigos, os dois campos dividir-se-iam por fidelidades ideológicas ao campo socialista e ao campo liberal. A China, neste momento, está ainda do lado do Maduro, mas basicamente está à procura de saber quem paga as dívidas. E se o lado de Guaidó lhe der mais garantias do que o lado Maduro que lhe paga as dívidas, muda de lado. Portanto, assistiremos a um tipo de competição entre as superpotências diferente do que foi do tempo da Guerra Fria. Bom, não só os Estados Unidos estão a equacionar muito a sua relação com a China, que se transformou no principal problema estratégico para gerir. Eu até acho que o presidente Trump fez tudo para tentar obter uma relação com a Rússia comparável à que Nixon e Kissinger obtiveram com a China. Mas foi, digamos, bloqueado pelo Partido Democrático e pelas minorias anti-russas de origem europeia que atuam nos Estados Unidos, precisamente para fazer essa desconexão e para que a Rússia não continue no caminho de se transformar num protetorado chinês, coisa que altera bastante o sentido da história. Nós temos que ver que a China é um império. O seu núcleo central sempre encarou povos nómadas invasores a norte e a sul uma grande mistura de povos malaios, sendo que nunca também conseguiu anexar para a China nem os coreanos, nem os vietnamitas, nem os tailandeses. E também que sempre manteve um confronto com o Japão e uma disputa na Rússia do Extremo Oriente, uma disputa que ainda não está nem estará resolvida. Portanto, a China internamente também não é una, porque é perpassada pelas guerras dos reinos combatentes, pelos senhores da guerra, mais tarde até na própria Guerra Civil, e nós até podemos dizer que a China só foi unida como império por fatores exteriores. Porque é unida por quem? É unida pelos imperadores mongóis, é unida pelos imperadores manchus e é unida pelo marxismo-leninismo. E o marxismo-leninismo é uma ideia, primeiro, alemã, o comunismo, Marx, e segundo, russa, o Partido Comunista, Lenin. E o mérito da República Popular da China é, se pensar sobre o que se passou dentro da China e os milhões de mortes que isso implicou, é o de ter assegurado uma China imperial unida. E essa China hoje tem ambição. Aliás, quando olhamos para a evolução do mapa da China ao longo dos milénios, estamos a falar de uma China que, em termos de área, ocupa provavelmente a sua maior área de sempre. Sabe que os pensadores chineses mais elaborados do regime comunista chinês, há dois argumentos que dão a favor da República Popular da China que são interessantes. O primeiro é: nós, apesar de tudo, conseguimos manter todo este espaço debaixo de uma autoridade política estável. Imaginam o que seria o mundo em termos de instabilidade se este espaço fosse fracionado ou perpassado por guerras. Em segundo lugar, digam o que disserem, nós retiramos da miséria uma quantidade enorme da humanidade, que são os chineses que ocupam e vivem neste território. E este movimento da China ganhar um elan para um plano internacional maior, que começou com Deng Xiaoping, com as 4 modernizações, e que depois tem
em Xi Jinping, agora esta fórmula, os chineses gostam muito de fórmulas emblemáticas, como qualquer império, o sonho chinês, que é uma referência que é feita quando Deng Xiaoping, acabado de ser eleito secretário-geral do Partido Comunista ao fim de uma grande disputa interna, vai visitar o Museu Nacional da China em novembro de 2012 e fala no sonho chinês, Xi Jinping, e fala no sonho chinês. Bom, esse Museu Nacional da China é uma coisa extraordinária, porque durante o período mais duro da República Popular da China, os museus na China resumiam-se ao Museu do Exército de Libertação Nacional da China, do PLA, e, por exemplo, aos monumentos históricos que não foram destruídos, inclusive pela Revolução Cultural. Exatamente. Mas o que é que diziam os guias no Palácio Imperial em Pequim? Diziam aos visitantes: olhe, veja como vivia o imperador com este luxo, enquanto o povo morria na miséria. Agora, se você for a esses monumentos, e sobretudo se for ao Museu Nacional da China, o que é que lá está? Estão guias formados em arqueologia, história da arte, nas melhores universidades do mundo, inglesas, alemãs, americanas, e que só falam do orgulho da China como grande potência já no passado imperial. E os grupos de estudantes das escolas confucianas, porque o confucionismo também foi reabilitado na China em substituição da erosão do marxismo-leninismo-maoísmo, veja, o confucionismo reabilitado na China, o orgulho nacional, as prioridades à ciência, à investigação, à educação, à modernização industrial, à eletrónica, à incorporação do digital nos aparelhos e à modernização das Forças Armadas. Até hoje os Estados Unidos... Eles estão super avançados, como nas novas tecnologias de produção de energia. Sim. E na inteligência artificial, os Estados Unidos hoje planificam as suas Forças Armadas tendo em consideração para os combates terrestres ainda o exército russo, mas para o que é marinha e força aérea, as forças navais e aéreas da China. Porque a China, entretanto, montou uma cintura de segurança à volta da China, cujo objetivo é negar o acesso das forças navais e aeronavais americanas a partir do Pacífico sobre a China, com uma capacidade missilística de sistemas de intelligence, de sistemas de combate moderníssima. Um grande porta-aviões e mais 2 a ser lançados à água, visando aí claramente o Japão, a Índia e as forças navais dos Estados Unidos e Guam, as posições americanas no Pacífico. Estamos a falar do único outro país que vai ter uma frota de porta-aviões, além dos Estados Unidos. E o que tem feito a China no Mar do Sul da China? Os únicos países capazes de projetar realmente a sua força para longe. Não é? E de redefinir os seus interesses navais, capturando o Mar do Sul da China, as ilhas artificiais, através de um plano que todos criticam, mas que ninguém na prática ousa contestar de maneira efetiva. E depois, muito interessante, a reabilitação dos impérios como doutrina foi altamente popular na China há uma década, suponho, não só as grandes conferências feitas por Yunnan sobre Confúcio moderno, mas também uma série sobre os grandes impérios mundiais, que aliás começa com o Império Português do século XVI. Ou seja, a noção de que a China está a caminho de ser a principal economia do mundo. Já ultrapassou a da União Europeia, vai ultrapassar os Estados Unidos. E depois quer ter as suas ligações. Essa iniciativa, Road and Belt Initiative, que no fundo é, se quisermos, a Rota da Seda de Marco Polo, ao contrário, por terra. E por mar é a Rota de Vasco da Gama, mais as navegações portuguesas de Goa para Malaca e para Cantão e para Macau, para Timor e para o Japão. Portanto, um conceito que só é passível de ser elaborado por quem tem uma visão imperial
do seu lugar na cena mundial. Criação de infraestruturas para que possa navegar e comerciar, para que possa vender, mas também para que possa ir buscar o quê? Aquilo que a China não tem. Recursos energéticos, recursos alimentares, quer da terra, quer do mar, para que possa ir buscar recursos minerais que lhe garantam a sobrevivência alimentar da sua população e do seu crescimento populacional, porque não nos esqueçamos que uma parte enorme da China é desértica e que há uma migração dessa zona rural desertificada para a costa e para as cidades da costa, criando problemas de recurso alimentar, problemas de recurso energético e de matérias-primas para o funcionamento de uma economia que assenta na dinâmica da exportação para crescer e, por isso, tem a capacidade de alimentar e de garantir condições de vida à população num sistema que, se é certo que é um sistema autoritário, o Partido Comunista Imperador é uma noção subtil. É certo que é um sistema que precisa também de algumas margens de bom consumo, algumas margens de debate na área científica, académica e de alguma margem de concorrência num sistema que Deng Xiaoping delineou, chamando-lhe economia socialista de mercado, que no fundo é o quê? É um sistema em que há unidades estatais, há empresas públicas, há empresas privadas de capitais públicos e há empresas privadas que são muitas vezes tituladas pelos próprios operadores do sistema político. E há um sistema político que, no fundo, também quer perpetuar o controle do sistema, mas está consciente de que para crescer necessita de recrutar quadros que até podem não ser originários do Partido Comunista da China, mas que devem não estar em conflito com o Partido Comunista da China. E é a gestão em que agora investem os sistemas informáticos, o sistema da vigilância eletrónica, o sistema da recolha avançada de informações num quadro de gestão de pessoal, que é simultaneamente política, mas também é económica, também é científica e técnica, também é académica. Portanto, é um país que é um grande país e que está a procurar gerir o seu novo encaixe do mundo e, porventura, que tem recursos e está a tentar também criar instituições internacionais alternativas a competir com as das Nações Unidas, a competir com as instituições de Bretton Woods na área financeira, monetária e do desenvolvimento económico internacional para precisamente projetar essa sua grande ambição. Os Estados Unidos são, porventura, o único país que está a definir uma estratégia nessa direção. Porque o Japão e a Europa, por exemplo, embora critiquem muito o atual Presidente dos Estados Unidos, estão à espera de que ele tenha sucesso nesta negociação para também poderem meter alguma parte das suas aspirações nesse contrato renegociado com a China e que está a ser feito pelos norte-americanos. Bem, chegamos ao fim deste programa. No fundo, falamos de um regresso ao próprio significado da palavra China, que é Império do Meio, Império do Centro. É assim que eles voltam a ver hoje. Nós, por nós, regressaremos daqui por uma semana.